o setor de meios de pagamento anunciou uma nova alternativa para quem enfrenta dificuldades em quitar o saldo total da fatura do cartão de crédito. Agora, os clientes poderão refinanciar todas as dívidas, tanto atuais quanto futuras, em parcelas fixas e com taxa de juros determinada. A novidade promete mais previsibilidade financeira e um alívio para os endividados. Para entender melhor essa nova modalidade, eu vou conversar ao vivo agora com o economista Luiz Carlos Ongarato, que está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil hoje. É um prazer falar aqui de uma notícia boa, né, para os consumidores aqui, especialmente para as pessoas que quase 20% dos brasileiros não conseguem pagar todas as faturas do seu cartão de crédito. E uma modalidade de crédito muito cara, né? No nosso país, a gente vê ali uma prática de taxa de juros altíssima quando a gente olha para os cartões de crédito. Explica para a gente o que essa nova modalidade de parcelamento do saldo total do cartão de crédito traz de novidade com relação ao que a gente tem hoje. Bom, vamos comparar primeiramente então com o que aqui a gente tem hoje, né? Hoje, a exemplo, se você deixa de pagar o cartão de crédito ou paga o mínimo, na próxima fatura, você já tem que pagar esse saldo integralmente. Ou, se não, você já fica ali muito brevemente inadimplente ou correm juros muito altos. Esses juros, eles são acima aí de 100% ao ano, dependendo da administradora do cartão. A proposta é que, quando você vê previamente que não consegue fazer o pagamento na totalidade desse cartão de crédito, você já consiga negociar tanto a fatura atual, quanto, né, as faturas futuras, né, decorrentes de parcelamento, e a partir daí fazer um pacote só, onde você vai conseguir pagar em X parcelas fixas. Né? E isso que é o importante, você começa a ter uma previsibilidade de uma renegociação completa do seu cartão de crédito. Com isso, você não fica naquela de pagar apenas os juros e continuar com aquela fatura em aberto. Facilita na organização, no planejamento, né? Agora, Luiz, para quais perfis de consumidores essa modalidade promete ser mais vantajosa? Bom, a taxa de juros embutida, né, ou seja, quanto você vai pagar de juros nessa modalidade, a gente já sabe que vai ser menor do que o crédito rotativo, perfeito. Mas isso vai depender muito do seu perfil de risco perante a entidade, a instituição de crédito que está te concedendo o cartão de crédito. Tá? Mas são justamente para aquelas pessoas que não têm tanto crédito assim ou passam por alguma dificuldade financeira em algum momento e precisam renegociar suas dívidas em completo, tá? Então, é especialmente para as pessoas que estão mais vulneráveis financeiramente nesse momento ou que estão mais desorganizadas. E essa medida apresenta alguma desvantagem? Bom, a princípio não apresenta desvantagens para o consumidor, porque ele vai continuar tendo as outras possibilidades. O que eu vejo é que é uma necessidade maior de consciência em relação ao gasto, porque a facilidade de pagamento, de parcelamento, ela não pode ser vista como uma forma de você fazer um gasto descontrolado. Porque, de fato, você está gerando mais dívida, você tem que pagar, senão você vai ter as medidas financeiras e legais ali, a responsabilização normal. Não é uma flexibilização de dar mais crédito, mas sim é uma possibilidade de você pagar menos juros diante desse maior planejamento para as instituições financeiras. E com relação à taxa de juro, promete ser mais reduzida nesse caso? Sim, ela promete ser mais reduzida sim, até porque a gente consegue, não pagar juros sobre juros, né, porque às vezes o que acontece? Você paga ali o mínimo daquela fatura, cai tudo na próxima fatura, ou você paga parcialmente 50, 60% daquela fatura daquele mês, você paga integralmente no próximo. E aí no próximo você vai pagando o mínimo, e isso vai acumulando cada vez juros mais elevados. A ideia aqui é fazer esse congelamento, né, da dívida no momento presente e você parcelar ali em relação ao futuro, ali, as próximas faturas que você tem aberto.
E essa opção de parcelamento, essa opção diferente, ela já está disponível? Quem está nos acompanhando agora está endividado, quer regularizar a situação, já pode procurar a instituição financeira? Como que deve ser esse primeiro contato? Bom, a gente teve esse anúncio, né, essa semana, então é esperado que nas próximas semanas as instituições financeiras, elas não são obrigadas a disponibilizar, mas muito provavelmente elas vão entrar em contato com o cliente ou via aplicativo, via uma comunicação, via site, e a partir daí, caso a caso, a gente não tem um cronograma específico para cada operadora e administradora de cartão, porque é uma opção que ela pode dar ao seu cliente ou não. E o que, que os consumidores devem observar antes de contratar essa modalidade de parcelamento? Primeiro, a taxa de juros. Qual que é a taxa de juros que você está pagando? Né? Vale a pena você renegociar todo esse bolo de dívida? Segunda coisa, eu tenho capacidade de pagamento dessa renegociação? Porque pode ser interessante ali num primeiro momento fazer um alívio, mas não tenho capacidade de pagamento. Então eu tenho que saber que aquilo pode, de fato, travar meu crédito ali adiante. Tá? E utilizar o crédito com juízo. A gente sempre fala da parte da educação financeira que é primordial nesses casos. Essa medida pode impactar o mercado financeiro, né? Impactar o mercado de crédito, a nossa economia de forma significativa? Tem potencial para isso? Você já mencionou a quantidade de pessoas que hoje não conseguem arcar com o custo total da fatura do cartão. Sim, tem um impacto positivo esperado, porque você deixa de negativar as pessoas e elas não perdem o crédito. Então isso é um ponto importante. Então você consegue, no primeiro sinal que não vou conseguir pagar aquela fatura, você já renegocia, você mantém o seu crédito e continua, adimplente, né, com o banco e com as instituições financeiras. Então isso é um ponto importante até mesmo que vai permitir com que você gire mais a economia e também não caia ali na informalidade também. Os bancos, eles têm, como você disse, autonomia ali para ver como é que vai oferecer cada um deles esse tipo de crédito. Já é previsto se a gente vai ter, por exemplo, a opção de portabilidade de um banco para o outro, caso um ofereça uma condição melhor ou o cliente ele vai ficar mesmo refém daquela instituição para a qual ele já está devendo? Bom, ele vai conseguir renegociar essa dívida com todos os cartões de crédito que ele possui. Então, hoje, por exemplo, se você possui um, 2, 3 cartões, você vai conseguir negociar cada cartão desse. Então, é um ponto importante. Você não vai negociar eh, à luz de outros programas, né, que você consegue unificar todas as dívidas. Essas dívidas aí com cartão de crédito são com cada administradora e com cada operadora. Vamos falar um pouco mais sobre educação financeira. A gente vê hoje em dia um processo, né? Já há alguns anos, na verdade, um processo de bancarização. As pessoas estão incluídas no sistema bancário e muitas delas entraram nesse meio sem a devida informação, sem a devida assistência que precisaria ter. E os bancos vão oferecendo limites. Como que a gente se organiza e se educa para não cair em certas armadilhas que os bancos acabam nos proporcionando? A gente, claro, é responsável pela nossa vida financeira, mas os bancos acabam colocando ali na nossa frente opções de crédito que muitas vezes, para quem não tem conhecimento, são muito vantajosas. Wilker, é um ótimo ponto esse, né? Acho que a primeira questão é se as finanças, né, a saúde financeira, ela é um hábito. Assim como tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, você tem que ter o hábito de cuidar das suas finanças e o hábito de poupar também. A gente não faz a poupança daquilo que sobra, a gente faz a poupança daquilo que a gente planeja poupar, né? Porque até mesmo porque não sobra dinheiro para ninguém, né? O segundo ponto é você evitar utilizar o crédito desnecessariamente. A exemplo, você está ali fazendo alguma compra em alguma loja, no shopping, e você está dando uma olhadinha e é ofertado para você um cartão com um parcelamento longo. E aí você nem estava querendo comprar, mas já que a parcela está tão baratinha,
talvez eu consiga ali pagar. Então, a gente evitar essas compras por impulso. Acho que a primeira questão para a gente se educar financeiramente é o planejamento de todas as nossas contas e sabendo que mês que vem a fatura chega, né? E a gente evitar justamente ficar pagando juros desnecessários. Muito bem, muito obrigado, viu, Luiz, pelo seu tempo aqui com a gente. Agora, nessa época de fim de ano, especialmente, né, é importante que a gente mantenha os gastos ali em dia. Afinal, em janeiro começa a chegar, né? IPTU, IPVA, aí o pessoal que tem filho vai comprar material escolar, pagar mensalidade de escola. Então, educação financeira e falar sobre finanças e alternativas nessa época do ano, eu acho que é ainda mais importante. Muito obrigado, um abraço. Um abraço, Wilker. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.